Olá, fala aí galera, tudo bem? Sou Joab Augusto, saxofonista, e estou realizando uma série de vídeos falando sobre as aplicações das articulações no saxofone. E neste vídeo eu irei concentrar sobre os tipos de articulações. Isso mesmo, vamos conhecer os tipos de articulações para começarmos a colocar no instrumento. Mas antes de entrar no conteúdo, se você não viu o primeiro vídeo, clique aqui no card, assista o primeiro vídeo e já venha para esse, para continuarmos seguindo a nossa série, os nossos episódios, falando sobre as aplicações das articulações no saxofone. Outro detalhe, inscreva-se no meu canal, dê o seu like, ative o sininho, deixe a sua mensagem, porque é muito importante para me ajudar a te ajudar também, porque você colocando aí o seu comentário, eu irei ler, responder e irá me ajudar a trazer novos conteúdos para você continuar crescendo, desenvolvendo musicalmente, desde os níveis iniciantes até os níveis mais avançados. Fundação Som Brazuca está comprometido com o seu crescimento musical. Então, vamos ao conteúdo. Bem, o raciocínio correto de todo crescimento musical em qualquer área da vida é começarmos pela base, certo? Dominando a base e colocando conhecimento acima dessa base e crescendo cada vez mais. Algumas vezes temos a impressão que não desenvolvemos, é lento, vagaroso, mas no início é assim mesmo. Para dominarmos a estrutura, a base demora mais para construir. Depois é só levantar as paredes, colocar o telhado e realizar todo o acabamento da sua casa musical. E aqui nós iremos conhecer os principais tipos de articulações para construir este ambiente, a nossa base, para continuarmos crescendo. Vem aqui comigo. Quantas notas musicais nós temos? 7 notas musicais com a repetição da primeira. Certo? E estas notas musicais já nos traz muitas dicas para facilitar o nosso conhecimento. Por quê? Temos 7 notas musicais, temos 7 sustenidos, 7 bemóis, 7 sinais gráficos. Fiz assim, 7 sinais gráficos de leitura musical, junto com as suas pausas. Ou seja, 7 sonoros e 7 silenciosos. E também, quantos sinais de articulações nós temos? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sinais de articulação? 7 sinais de articulação, porque o legato, a ligadura, também é um sinal de articulações. Interessante isso, né? Não sou numerólogo, tenho outro sistema de fé, acreditando em Deus, que rege todas as coisas, mas o 7 está presente na música e em várias outras matérias de estudos, né? Então, só para a gente raciocinar aqui e amarrar o nosso entendimento, correto? E assim, nós iremos observar esses tipos de articulações e conhecer cada um deles. Vem aqui comigo. O primeiro sinal que nós iremos aprender é o staccato.
Eu sei que você já sabe, mas eu quero deixar isso bem estruturado para compreendermos e não ter dúvida. Então é o seguinte, o staccato é esse sinal que colocamos em cima da nota. Aqui eu coloquei tudo em semínima, tá? Para ficar mais fácil para observarmos. E coloquei essa bolinha, que é o staccato. O staccato, no sentido geral, ele tem a função de secar a nota. É um sinal curto. Ou seja, a função dele é que ataquemos a nota e, de uma nota para outra, ter um silêncio, como se fosse uma pausa. É mais ou menos assim, ó. Uma colcheia e aqui com um staccato aqui na ponta, e aí vem a outra colcheia. Ó. Tum, tum, tum. O centro sonoro dessa nota é completo, um tempo. Só que o centro sonoro do staccato é mais seco. Temos que sentir isso tu, 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 na hora de tocar. Então aqui está o primeiro sinal, que é o staccato. O segundo é o staccatíssimo. Então, se o staccato ele é seco, o staccatíssimo vai ser mais seco ainda. E ele é bem martelado, como se fosse uma pancada, sabe? Você sabe, já aconteceu isso comigo algumas vezes, eu acho que com você também. Você sabe o que é martelo, sabe o que é prego, já utilizou isso uma vez na vida. E algumas vezes, eu lembro até quando eu era menino, eu gostava muito de fazer carrinho de rolimã, né, patinete, carrinho de lata. A gente se virava nos 30, não tinha dinheiro para comprar as coisas, então a gente tinha as outras maneiras de se divertir na vida. E várias vezes eu pegava um martelo e pim, acertava o meu dedo. Ai, vinha aquele sangue na língua, mas doía. Só que era tão rápido que eu tirava, né? Pá, aquela dor, que a dor é tão forte. A gente tirava rápido e ficava só sentindo a dor. Que viagem. Estou falando isso para quê? Para você entender o efeito do staccatíssimo, porque cada nota ela tem uma estrutura sonora, ela tem uma execução sonora, né? E a gente tem que entender isso. Então, no sentido geral, como é que vai ser o staccatíssimo? Assim, ó. Ô, caneta. Ah, deixei aberto. Aí, não funcionou. O staccatíssimo, assim, ó. Que, como se fosse, então, uma semicolcheia. Certo? Tem mais seco ainda, para que a nota sinta a dor sobre ela. Pá, aquele susto, se você tocando, pá, você já resolve esse esquema, já resolve o problema da nota. E você vai conseguir fazer o staccatíssimo muito bem, tá? Espero que você não acerte o martelo no seu dedo, que isso dói demais, viu? Compreendendo o staccatíssimo, agora chegamos no marcato. Esse outro sinal que tem essa flecha, como se fosse mesmo uma ponta de uma flecha. Não é para você acertar alguém com a nota, mas sim compreender o ataque que esta nota tem que fazer, o tipo de articulação. Então, o marcato, com esta ponta desta flecha em cima, tem por objetivo acentuar a nota de cima para baixo, porém um pouco diferente do staccatíssimo. A gente marca a nota, que é marcato, pum, ataca ela e deixa ela reverberar um pouco mais. É um tipo de articulação que ela tem essa ressonância dentro dela. Uma ressonância curta, porém ela tem que estar mais forte do que as outras notas. Você ataca, pum, e reverbera ela um pouco e seca. Por quê? Marcato, o nome já diz, é para marcar, fazer a diferença. E compreendendo o marcato, o que você tem que fazer? É um acento que ele tem que ser mais forte do que as outras notas que esteja dentro de um trecho musical, dentro de um compasso. Tem que ficar destacado dessa forma. E para fazer o marcato, você pode pensar na letra T, que é uma articulação seca. O T traz esse sentido
dissecar a nota. Porém, para ela ficar um pouco mais reverberada, ter uma ressonância, você pode colocar alguma vogal do lado. O A, o U, o E, tu. Porque você ataca a nota com a vogal e deixa reverberar um pouquinho mais, certo? E aí você vai conseguir fazer muito bem este sinal de articulação. E aí chegamos aqui no acento, acento forte na realidade. Então é a ponta da flecha já mirando para algum alvo que está aqui, né, no seu horizonte. Então você vai mirar na nota e pum, fazer a articulação nela. Mas como você vai fazer? É um acento aonde você ataca, tum, e decresce, tum, e decresce a nota. O objetivo dele é ser mais forte do que todos os outros, ter esse desenho sonoro na hora do ataque. E neste acento você pode pensar na letra D, porque ele é forte, porém ele já tem mais uma doçura, é um ataque que tem um pouquinho de doçura quando articulamos no saxofone. Ele é tum, mas tem que ter essa pressão. Aí você pode também colocar algumas vogais, né? Como A, como o E, o U. A mesma coisa que acontece aqui, ó. A, o E, o U, que vai facilitar esse entendimento para dominarmos esse tipo de articulação. E aí chegamos no tenuto. O tenuto já é mais doce, é uma leve acentuação na nota. Du, du, du. Pensamos no D também, mas ele tem aquele sentido de continuidade. Du, du, sabe? Aí, como eu disse na aula anterior, a gente usa um pouco do rebote do acento diafragmático. Du, ataca e deixa reverberar um pouquinho mais. Outro detalhe também do tenuto, ele traz a ideia de você manter, atacar a nota e manter todo o valor da nota. Por exemplo, aqui tem um tempo. Du, sabe? Ela não seca a nota, ela dá continuidade, que é o objetivo do tenuto. É diferente do staccato e do staccatíssimo. Por isso que ele é até deitado, simbolizando que temos que respeitar todo o centro sonoro de cada nota. Aqui está a fermata. A fermata, você já sabe, já conhece, é um sinal que a gente coloca sobre a nota para prolongar o valor dela. E se você estiver tocando numa orquestra, numa big band, um quarteto de saxofone, por exemplo, no caso da orquestra, o maestro vai reger e vai sustentar a fermata, se ele assim desejar, e depois ele libera a fermata para continuar o trecho musical, a peça, né? Ou então no final de uma conclusão de uma peça faz aquela regência, tal, aquela empolgação e segura e a orquestra vem, o coral vem e depois você corta. Vum. E assim esse sinal tem esse efeito de prolongar o valor da nota, tá? O grande finale, certo? E chegamos no legato. Legato realmente é tudo ligado, a gente vai tocando, né? Uma nota e vai tocando todas as notas, certo? Legato, ligadura. Bom, te mostrei todos os sinais, agora eu vou tocar cada um deles para você perceber a diferença. Bom, vamos lá. Staccato. Seco, né? Certo? E staccatíssimo, mais seco ainda, ó. Certo? O mais seco possível. Martelado, de cima para baixo. Ataquei a nota e ela reverbera. Por exemplo, estou pensando no tu, vou atacar e diminuir a nota. A mais forte dentro do compasso.
ok? O acento do, vou pensar no D, só que eu vou atacar e zoom. Essa vem de cima para baixo. Então essa vai atacar e decrescer. Certo? E a próxima, o tenuto, aquela doçura que eu te falei. Respeitando todo o valor do centro sonoro de cada nota. E a fermata. Valorizei a penúltima nota e a última nota. Certo? Então aqui está os 7 sinais gráficos que temos que conhecer. Então, assim vamos encerrar esta aula. Opa! Pensou que ia encerrar, mas tem a conclusão. Olha aqui. Vem aqui comigo. Dentro do legato, começa a surgir possibilidades de mesclagem, misturas dos sinais de articulações, dos tipos de articulações. E aqui, no legato, por exemplo, nós temos a ligadura e temos o staccato. E o que acontece? É um staccato brando ou meio staccato. A gente ataca a nota, porém deixa ela ligada, sem cortar a coluna de ar. Que, na realidade, até no staccato e no staccatíssimo, não precisamos cortar a coluna de ar, simplesmente fazer o silêncio. E temos o outro sinal que é chamado de legatíssimo, ou seja, mais ligado ainda, porque o tenuto ele tem a função de respeitar todo o centro sonoro da nota. E com a ligadura, aí ela fica mais bonita ainda de se ouvir. Olha só, staccato brando, ou meio staccato, e o legatíssimo, a ligadura, o legato com um tenuto. Vamos tocar isso para a gente ver como é que soa? Ligado primeiro. Com staccato agora, ó. Eu vou secando as notas, diminuindo o seu valor e a ligadura embaixo. Staccato brando. Para ficar melhor ainda, toque devagar e preste atenção e tenta observar a coluna de ar mantendo o staccato até chegar a um ponto que até chegar ao ponto de escutar somente o ar. Certo? E assim você vai tocando e dominando. Pratique lento para depois acelerar.
E por último aqui, o legatíssimo, respeitando o centro sonoro de cada nota e deixando tudo ligado. Para facilitar, pense no dá. Dá, dá, de, dá, porque são sílabas leves, suaves, e aí vai ficar mais fácil para você articular. Vou fazer em colcheias, como está aqui, tá? Novamente, novamente, ó. Agora devagar. Acentuando as notas, mantendo a ligadura e observando bem o acento com o tenuto. Então aqui está todos os tipos de articulações que tem na música para estudarmos. As outras que virão serão misturas de articulações, como estas aqui, essas duas, que já é uma mistura que já é mais conhecida. E estudaremos outras mais. Para a gente fechar, lembro quando eu estava na minha adolescência estudando saxofone e estudava na Escola de Música de Brasília. E eu tive um professor de prática de Big Band chamado Manuel Carvalho, grande Manuel, que tinha Brapinho, que era Big Band chamado Brapinho, que era dos alunos, e tinha a Brapo, que era já dos músicos profissionais, que já tocava aí nas bandas, na orquestra do Teatro Nacional, na banda da polícia, da aeronáutica, do bombeiro. Aí tinha os professores da escola de música, aí era uma festa, né? Tinha vezes que a gente ficava lá só para escutar os ensaios dele. Mas depois eu fui melhorando e fui tocar na Brapo. Uau, que legal! Só que eu passei por um longo processo até chegar lá. Pouco a pouco a gente vai vencendo. Porém, estou te contando essa história porque é o seguinte. O Manuel tinha um livro que era Prática de Articulação para o jazz, para saber a linguagem usada numa big band, para interpretar as fases, fazer as acentuações de maneira correta. E eu lembro que tinha esses dois chapeuzinhos aqui, ó. Esse aqui e esse aqui, os nossos dois chapeuzinhos aqui. E aí, o que a gente fazia? Esse aqui, ó, era o do, ó, o do, assim, e esse aqui era o dot. E aí ficava do, dot, do, dot, do, para aprendermos as primeiras articulações para tocarmos as músicas populares, aprender a linguagem do jazz. E era bem assim, ó, esse do, dot, do, ó. Até hoje eu não esqueço, ó. Era isso que a gente estudava. Era bem legal. E aí a gente ficava. Era a linguagem que a gente estava aprendendo. Então, pouco a pouco você vai dominando toda esta linguagem, os estacatos, os principais estacatos, e colocar no estilo que você desejar estudar. Ou seja, na prática do conceito erudito ou para uma linguagem mais popular, esses estacatos estarão presentes para te ajudar no processo do domínio das aplicações
das articulações no saxofone. Te espero no próximo vídeo. Estamos comprometidos com todo o seu crescimento musical. Ah, e não se esqueça, entre no meu grupo do Telegram, Galera Brazuca, se inscreva no meu canal, nos siga nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, vá no meu canal, deixe o seu comentário, assistam todos os vídeos e ande conosco, ok? Um abraço, até o próximo vídeo. Fundação Som Brazuca. Tchau!